Este programa tem o patrocínio da Associação de Municípios da Região de Setúbal. Entre a planície e o mar imenso, há uma serra coberta de florestas primitivas e mato denso que acolhe e dá refúgio a centenas de espécies. A fauna e flora que é possível encontrar aqui são de uma riqueza tal que enchem de vida os matagais mediterrâneos. Estão repletos de plantas únicas e outros seres que apenas habitam neste recanto de Portugal. Há aqui segredos que é urgente revelar de uma história geológica riquíssima, que termina banhada pelas águas do oceano. A Rábida, da serra ao mar. A Cordilheira da Rábida estende-se por cerca de 30 km e inclui diversas elevações como a Serra do Risco, a Serra de São Luís, a Serra do Louro e a própria Serra da Rábida. O maciço da Rábida, que no seu ponto mais elevado pouco ultrapassa os 500 metros de altitude, começou a ser formado no Miocénico há cerca de 18 milhões de anos. Mas as suas rochas mais antigas datam do Jurássico Inferior, que ocorreu há 200 milhões de anos, quando o mar começou a invadir a margem ocidental ibérica. No início da primavera, os nevoeiros matinais são comuns na Rábida e favorecem o crescimento das árvores, devido aos elevados índices de umidade que originam. Na vertente sul da Rábida há povoamentos de bosque mediterrâneo, uma relíquia com características que são similares às do último período glaciar. Algumas áreas, como a mata coberta ou a do solitário, mantêm-se praticamente inalteradas. Até ao século XIX ainda era possível observar lobos e veados na Rábida. Mas hoje é no coberto vegetal que encontramos as heranças de um passado longínquo. Alfarrobeiras, carvalhos centenários, medronheiros, loureiros. E há mesmo espécies arbustivas que, ao fim de décadas de crescimento, atingem o porte de árvore, como este carrasco, um dos maiores de que há conhecimento na Europa. Muitos arbustos e árvores têm resistido aos fogos esporádicos que afetam áreas importantes desta serra. Em 1976, a serra foi classificada como reserva biogenética e deu origem ao Parque Natural da Rábida. A abundância de vegetação proporciona abrigo e alimento a várias espécies de aves. O pisco de peito ruivo e o chapim real são das mais comuns nestas paragens. Quando os dias ficam maiores e a temperatura aumenta, muitas aves começam a construir os seus ninhos. Nos melros, este é um trabalho exclusivo das fêmeas e esta não perde tempo. O chapim azul traz ervas no bico para forrar o ninho. Após a fase inicial, em que são usados materiais mais grosseiros, as aves passam a transportar materiais mais leves e moldáveis. O interior do ninho tem a forma de uma taça. O espaço tem que ser bastante confortável, uma vez que é aí que os ovos serão depositados. Este trabalho pode durar cerca de 2 semanas, mas é de tal modo importante que uma boa parte do êxito reprodutor depende da qualidade dos ninhos. Este pintacilgo aplica todo o seu engenho na construção do ninho. A região é povoada por um dos carnívoros mais comuns na Península Ibérica, a raposa. Durante o dia, esta fêmea abriga-se na sua toca com vista para o mar, mas também faz pequenas incursões para caçar.
É a abundância de alimento durante o período de gestação que irá determinar o tamanho da ninhada deste ano. Desde insetos a pequenos mamíferos, passando por aves, répteis, frutos ou restos de comida, tudo serve para se alimentar. Por ser tão adaptável, não é de admirar que a raposa seja o carnívoro terrestre com maior distribuição geográfica, chegando a viver em áreas densamente urbanizadas. Mas não deixa de marcar o seu território, mesmo que tolere a presença de outras raposas. Embora possua várias glândulas odoríferas dispersas pelo corpo, a urina é a forma de marcação mais comum. Nas arribas viradas ao mar, o trovisco do espichel, Euphorbia pedroi, já se encontra florido. Esta planta foi cientificamente descrita e classificada há apenas uns 15 anos, em homenagem ao botânico José Gomes Pedro, que a descobriu em meados do século passado, sendo uma espécie endémica da região, única no mundo. Só existe na Arrábida. Esta é outra eufórbia, Euphorbia caraceas. É uma parente próxima do trovisco e uma das plantas mais comuns nas falésias. Em meados da primavera, as condições atmosféricas ainda são instáveis. Quando os ventos vêm de sul, podem causar temporais com efeitos devastadores. Para muitos animais, é difícil encontrar abrigo. Resta-lhes resistir e aguardar. Cada tempestade transforma um pouco a paisagem, dando-lhe por vezes um aspecto renovado. Mas o que para alguns animais são tempos difíceis, para outros representa uma oportunidade a explorar. Durante o temporal, as gaivotas patrulham a orla costeira à procura de peixe morto ou moribundo. Na Serra da Arrábida não existem rios, apenas ribeiras ou cursos de água temporários. Mas a água de uma boa chuvada é sempre bem-vinda nestes terrenos calcários. Ela permite a absorção de nutrientes pelas raízes e estimula o crescimento das plantas. Quando a chuva termina, formam-se pequenos charcos. Alguns animais noturnos não hesitam em sair dos seus esconderijos em plena luz do dia e deslocam-se pelas áreas mais escuras da floresta. Uma salamandra de pintas amarelas, um anfíbio muito comum nas áreas mais arborizadas da serra. O sapo comum aproveitou também o dilúvio para se movimentar e procurar alimento. Em breve irá acasalar. E é fundamental estar em boa forma, pois a competição é grande. E as pausas para a alimentação são curtas, ou então inexistentes. O mais forte e resistente terá o prémio de transmitir os seus genes. Após o temporal, o terreno e a vegetação ficam molhados. E são ideais para os anfíbios se movimentarem, pois a sua pele necessita constantemente de umidade. O chapinho azul aproveita uma poça e acompanha uma toti negra nas tarefas de higiene. Uma vez terminada a construção do ninho, tem início o período de incubação. E há que manter a plumagem em bom estado. Um banho assim à porta de casa torna-se irresistível. Outros vizinhos da floresta também utilizam a poça. Este estorninho não se faz rugado e aproveita para tomar banho.
À medida que a primavera avança na Arrábida, os campos da vertente norte vão ficando cobertos de flores. Entre a vegetação rasteira, destacam-se várias espécies de orquídeas, como a Ophrys tendedrinifera ou a Ophrys lutea. Em junho, quando as estevas florescem, o seu pólen proporciona um recurso precioso a muitos habitantes da região. As abelhas conseguem alimento. A planta assegura a sua descendência. E esta aranha caranguejo das flores conseguiu alimento para vários dias. Com o aumento da temperatura, as borboletas são mais numerosas e as plantas competem para atrair a sua atenção. No meio da vegetação, há mais olhos atentos. Um predador temível, o louva-a-Deus, olha em redor, procurando uma presa que esteja ao seu alcance. Utiliza as suas patas cobertas de espinhos na captura das presas. Era pouco provável que esta vespa conseguisse escapar. É devorada com rapidez. Depois da refeição, há que limpar as armas e deixar tudo preparado para não falhar na próxima caçada. Não muito longe dali, um sardão apanha sol. As garras afiadas servem essencialmente para escavar as suas tocas. Um macho adulto pode ultrapassar os 80 centímetros de comprimento, fazendo desta espécie um dos maiores lagartos da Europa. Nos dias quentes, começa a sua atividade bem cedo, mas ao meio-dia o calor torna-se intolerável mesmo para um réptil. O sardão é um predador ativo. Alimenta-se essencialmente de insetos e outros invertebrados, mas não hesitará em comer as crias de uma ave se encontrar um ninho no solo. Vai beber alguns goles numa poça deixada pela chuva. Mas tem de se manter atento. O perigo pode espreitar de cima. Os bosques de medronheiros são outros habitats característicos da Arrábida. Esta lagarta consegue passar despercebida na folha do medronheiro, graças ao mimetismo e imobilidade que utiliza como estratégias de defesa. Quando completar a metamorfose, a borboleta do medronheiro será a maior borboleta diurna da Europa. Por agora consome exclusivamente folhas de medronheiro e tem um apetite voraz. Está na hora de iniciar a metamorfose. E é fundamental escolher um local abrigado para se transformar em crisálida. Nestas imagens aceleradas, vemos as alterações morfológicas que acontecem ao longo de cerca de 18 horas. Nas próximas 2 semanas, irá transformar-se numa das borboletas mais belas de Portugal. Nos bosques, há animais que são particularmente ativos. Alguns têm um ritmo de vida quase frenético, como este musaranho, que procura alimento na manta morta da floresta. Uma cobra de ferradura aproxima-se. O musaranho é dotado de um olfato apurado que lhe permite encontrar insetos e outros invertebrados. Esta fêmea tem na sua toca 2 crias para amamentar. A cobra também capta os odores e já detectou o cheiro do musaranho no ar.
O musaranho dá pela presença da cobra, tanto pelo seu cheiro como pelos sons que ela produz quando se desloca. De momento, não pode abrigar-se na casca do sobreiro e tem que procurar um lugar mais seguro. Entretanto, a cobra passa de predador a presa. Do alto, é seguida por uma águia cobreira que patrulha a região. A cobra tem de montar o plano de fuga. A grande ave de rapina faz pequenos ajustes no voo antes de mergulhar em perseguição da cobra. Com mais de 1,80 m de envergadura, tem uma visão prodigiosa e detecta tudo o que se move no solo. Mas a cobra consegue iludi-la. Uma cavidade num tronco serve de refúgio por alguns instantes. Por agora, a cobra pode aguardar que o perigo passe. Não muito longe dali, uma águia de asa redonda também andou a caçar. Volta ao ninho construído num pinheiro manso, no sopé da Serra do Risco, e provoca grande excitação à sua chegada. As crias têm 3 semanas e pedem cada vez mais alimento. Apesar de já comerem sozinhas, continuam a precisar de muita atenção dos adultos. Estes, muitas vezes, têm de deixar o ninho para acompanharem as crias à distância. A ementa do dia é cobra de ferradura. E a cria mais esfomeada, ou a mais velha, consome a maior parte do alimento. Por toda a Rábida há evidências de uma história geológica muito rica. A colisão da placa africana com a região meridional da placa euroasiática, responsável pelo fecho do antigo oceano de Tétis, processo através do qual se formou o Mediterrâneo, levou, neste extremo ocidental, à formação destes relevos calcários. Esta é a falésia do Risco, a escarpa marinha de composição calcária mais alta da Europa. São 380 metros que se elevam de um mar de águas transparentes. Cobertos pela vegetação, encontram-se vales escavados pela força da erosão, ora em áreas onde se localizam grandes fraturas de natureza geológica, ora em grandes contrastes de rochas de diferentes naturezas. Ao longo do tempo, estas rochas foram sendo desgastadas pela ação da água e do vento e desagregadas por variações da temperatura. Mas esta paisagem geológica não resulta apenas da força dos elementos. Os seres vivos e as substâncias que eles produzem também causam outras alterações que estão bem evidentes nas cores da superfície das rochas. Esta figueira continua a estender as raízes pela ravina. Mas não é caso único. Há muitas outras plantas que também crescem aqui. Nestas formações rochosas está bem patente a tenacidade da vida. A vegetação nunca perde uma oportunidade para ocupar qualquer superfície, tornando mesmo impenetráveis muitas áreas da serra. O efeito conjugado de todos estes fatores levou ao alargamento das grandes fraturas e à formação de diversos materiais novos. Muitos destes materiais, dissolvidos pela passagem das águas superficiais, infiltraram-se em fissuras das rochas e precipitam-se no interior de cavidades subterrâneas. Entre a Rábida e o Cabo Especial, encontram-se algumas das grutas mais belas de Portugal. Uma das mais emblemáticas é a Gruta do Frade. Começou a ser explorada em 1999 pelo Núcleo de Espeleologia da Costa Azul. Hoje é conhecida por ter várias passagens, galerias, salas e lagoas ao longo de 350 metros de extensão. A diversidade e a concentração de elementos espeleológicos fazem deste sistema subterrâneo um dos mais raros e belos de Portugal,
e até do mundo. As estalagmites e estalactites são omnipresentes, assim como grandes colunas, bandeiras, grous, agulhas e muitos outros espeleotemas. As grutas da Arrábida abrigam várias espécies de morcegos, tendo por isso um grande interesse para a conservação destes mamíferos alados. Num pequeno bosque de carvalhos, as rosas albardeiras já floriram. As suas pétalas, robustas e coloridas, contrastam com o verde que domina o espaço envolvente. São plantas características de solos calcários, sendo muito comuns na Serra da Arrábida. As lagartas e outros insetos procuram abrigo e alimento nestas flores. O ventre volumoso da raposa obriga a prolongar os momentos de repouso e indica que o nascimento das crias está para breve. Na natureza, nada se perde e tudo é aproveitado. Depois de aparar uma bola de excrementos, o escaravelho do estrume empurrará com um objetivo muito concreto. Irá entregá-la a uma fêmea, que avalia a oferenda. É necessário saber se esta bola tem condições para passar à fase seguinte. Está aprovada. Será agora transportada para um lugar seguro, no interior do solo, onde a fêmea depositará os ovos. Após a eclosão, as larvas, minúsculas, terão alimento suficiente para satisfazer as primeiras necessidades. Num terreno difícil como este, há que ser exigente. E a fêmea aperfeiçoa a bola com precisão e de forma criteriosa, para ficar o mais redonda possível. A determinação destes pequenos insetos é notável. E o seu instinto primordial de reprodução faz com que ultrapassem os obstáculos mais inesperados. Os melros já têm crias para alimentar. Este macho esforça-se no seu papel de progenitor dedicado. Embora ambos os membros do casal procurem alimento, é a fêmea que transporta mais presas para o ninho. Há muitas lagartas e outros insetos escondidos nas folhas. Depois de confirmar que não há perigo, a fêmea entra no ninho. As crias, com quase 2 semanas, estão sempre ávidas de alimento. As doses parecem nunca chegar. Mas se o alimento entra para o estômago das crias por um lado, tem que sair alguma coisa pelo outro. Assim, para manter o ninho limpo e sem cheiros, a progenitora trata de recolher os sacos fecais expelidos pelas crias. Um último olhar e é necessário partir. Ali ao lado, junto ao solo, há um ninho de cartacho. Com 4 crias para alimentar e um ninho que tem de estar limpo, o macho opta por levar o saco fecal para longe. O melro macho defende o território garantindo todas as condições para que a companheira possa cumprir as suas tarefas. Sem sobressaltos, a fêmea volta ao ninho com mais uma dose de lagartas,
e divide bem a refeição. As rotinas de limpeza repetem-se a cada visita. Esta estratégia de higiene mantém o ninho livre de odores, evitando que algum predador seja atraído pelo cheiro. Apesar do frenesim da alimentação, é preciso conservar as penas em boas condições. E quando o calor aperta, não há nada como um bom banho para manter a forma. Nas terras do Risco, há carvalhos cerquinhos de grande porte. Na copa, com 20 metros de diâmetro, nidificam várias espécies de aves. Nos ramos mais elevados, com uma pequena porta para o exterior, vive um casal de chapins azuis. Enquanto a fêmea entra no ninho para alimentar as crias, o macho mantém-se à distância. Os dejetos das crias também são levados para longe do ninho. O macho bate as asas e tenta atrair a atenção da fêmea. Ele tem uma lagarta e quer entregá-la à fêmea, para ela a levar às suas crias. Mas parece que os sinais não surtem efeito na companheira. Tem que ser ele mesmo a levar o alimento para o ninho. Sempre atento, verifica se não há perigo antes de entrar no ninho. Estas crias, de plumagem branca, são crias de águia calçada. O adulto, num dos seus pousos preferidos, certifica-se de que não há perigo e avança para o ninho. Todos os cuidados são poucos, mas desta vez está tudo tranquilo. O macho, por cima da copa da árvore, comunica com a fêmea e vai observando o crescimento das crias à distância. Estas crias não têm mais de 2 semanas e ainda não conseguem alimentar-se sozinhas. O adulto, com um bico forte e afiado, vai dilacerando o coelho que caçou. Os pedaços de carne têm de ser pequenos para facilitar a deglutição às crias. Por vezes o entusiasmo da progenitora é grande e ultrapassa as capacidades da cria. Lá no alto, o macho continua atento. Todos seguem os movimentos uns dos outros. Embora o picanço barreteiro seja vizinho na mesma árvore, tem de manter o respeito e a devida distância, se quiser sobreviver mais um dia. A seguir a um almoço abundante e no calor da tarde, é sempre agradável fazer uma breve pausa. E nem o adulto resiste a descansar durante alguns minutos. À medida que as crias vão crescendo, será necessário caçar mais presas. E nessa altura, o esforço dos progenitores será bem maior. Enquanto tudo está tranquilo no ninho, o macho procura mais uma peça de caça para trazer à fêmea. Ao largo da Arrábida, a diversidade de animais marinhos é enorme. Há cetáceos, aves e centenas de peixes que encontram abrigo e áreas de alimentação nesta costa tão aprazível. Estes são golfinhos comuns. E quando surgem os cardumes, põem em prática as suas estratégias habituais. As aves marinhas associam-se ao plano e começa a pescaria. No início do banquete e quando o cardume é grande, o frenesim é enorme. Aves e golfinhos disputam os melhores peixes. Os gansos patola mergulham do alto como balas.
cardume move-se e é preciso segui-lo, ou então aguardar que os golfinhos o empurrem para junto da superfície. As gaivotas e os moleiros aproveitam o peixe que os outros desperdiçam. Por fim, alguns ficam satisfeitos com os restos, como este painho, ao qual se junta uma pardela de barrete. Abrigada dos ventos dominantes do norte e da ondulação de noroeste, a costa da Arrábida é conhecida pelas suas águas calmas e transparentes. Com a maré vazia, há muita atividade na zona compreendida entre as linhas de maré. Este caranguejo procura alimento fora d'água. Apesar de ter brânquias, consegue permanecer fora d'água por longos períodos de tempo. Não muito longe dali, e à procura de pequenos crustáceos, anda o maçarico das rochas. Os corvos marinhos também não resistem a seguir um cardume de salemas que lhes passa pela frente. Com o estuário do Sado a poucos quilómetros, esta orla costeira reúne condições invulgares para a maternidade e desenvolvimento de centenas de peixes. E em 1998, toda esta linha de costa foi classificada como área protegida, dando origem ao Parque Marinho Luís Saldanha. E os fundos estão a ficar povoados de invertebrados, como esta santola, que, camuflada pelas algas, vai patrulhando os rochedos. Em muitas áreas, os fundos estão cobertos de anémonas, e as reentrâncias mais pequenas abrigam numerosos blénios e cabozes. Este camarão transparente tenta realizar duas tarefas ao mesmo tempo: limpar-se e comer. Quando o mar está calmo, é notória a tranquilidade da vida marinha. A estrela do mar procura também algum alimento, e tanto pode ficar-se por um bivalve, como aproveitar o que sobra de um peixe. Este polvo observa da sua toca os cardumes que passam nas imediações. Uma sargueta, peixe pouco dado a limpezas, não hesita em desparasitar uma tainha que lhe solicita atenção. No mundo subaquático, há boas notícias. Muitas espécies de grande porte voltam a ser vistas junto à costa. Com a proibição de capturas no Parque Marinho, torna-se evidente o aumento da biodiversidade, do número de indivíduos por espécie e do tamanho de cada exemplar. Este cardume de sargos possui animais de grande e pequeno porte. Até onde a vista alcança, podem ser contados milhares de peixes. Nas águas cristalinas dos bancos de areia de Troia, nadam os roazes corvineiros. Estes golfinhos têm uma distribuição geográfica que abrange quase todos os mares. Mas esta população é residente, o que significa que vive aqui. Atualmente não chegam a 30 animais, mas nas décadas de 60 e 70 eram bem mais. Há uma fêmea receptiva no grupo. Vários machos procuram a sua oportunidade e dão atenção redobrada à potencial parceira, que parece já ter feito a sua escolha. Nos últimos anos,
têm nascido e sobrevivido várias crias que contribuíram para o aumento da população. Deitada de ventre para cima, a fêmea faz-se de morta e espera que o companheiro se aproxime dela. Por vezes, estes golfinhos residentes são vistos na companhia de ruazes corvineiros que vivem no oceano. E isso é benéfico para esta população, uma vez que previne problemas de consanguinidade. As pessoas mais idosas ainda se recordam do tempo em que os golfinhos subiam o Sado até Alcácer do Sal. Quando acham oportuno, vêm caçar ao mar, acompanhados pelas suas crias. O dia chega ao fim e começa o turno da noite. Muitos animais preparam-se para sair dos seus esconderijos e ir procurar alimento. Este ouriço cacheiro já se apercebeu da intensidade fraca da luz. Tenta encontrar algo para comer no interior de uma casca de sobreiro. Uma caracoleta será o primeiro petisco da noite. Quando percorrer os campos agrícolas, o banquete de caracóis será bem maior. A coberto da noite, as raposas iniciam a sua ronda de marcações territoriais. É sempre difícil estimar o número de raposas que vive numa certa região. Sabe-se que o tamanho das populações está relacionado com a abundância de alimento. Se houver um grande número de presas, é provável que mais crias atinjam a maturidade. A escuridão da noite revela animais raros e únicos, como este caracol, com o nome científico Candidula tubalensis, que também é endémico da Serra da Arrábida. Este adulto apresenta uma concha estriada, típica desta espécie, que raramente atinge os 10 milímetros de diâmetro. Ainda se sabe muito pouco sobre a biologia e ecologia deste verdadeiro tesouro da Arrábida. Por toda a parte, os senhores da noite entram em atividade. O sapo corredor aguarda imóvel por uma presa potencial. Uma escolopendra, apesar dos seus ganchos venenosos, terá de ter cuidado, se não quer servir de refeição ao anfíbio. Começa a amanhecer e uma osga moura dirige-se para o seu abrigo, mas o caminho pode estar cheio de perigos. No mundo natural, é preciso estar sempre atento. A cobra rateira é o maior ofídio da Europa. Pode atingir os 2 metros de comprimento. E reparou na relativa descontração da osga. Poderá estar à vista a refeição que lhe dará energia para os próximos dias. Com o agitar da língua fora da boca, a cobra consegue seguir o rasto que a osga vai deixando no terreno.
Mas a osga detecta a cobra e terá de enganá-la ou então escapar, assim que tiver uma possibilidade. Como acontece em muitas das suas tentativas de caça, a cobra rateira saiu mais uma vez frustrada. Mas apesar do fracasso, não lhe faltam presas por estas paragens e terá certamente uma nova oportunidade para se alimentar. As crias de águia calçada começam a mostrar a plumagem adulta. Completaram agora 35 dias e resta-lhes apenas alguma penugem juvenil na cabeça e na região ventral. Já conseguem comer sozinhas, mas continuam a preferir uma refeição dada pela progenitora. A base da dieta deste casal são coelhos, lebres, perdizes e outras aves pequenas. O nome comum da águia calçada deriva de uma característica bem evidente. As penas cobrem-lhe completamente as patas. Esta ave de rapina serve-se das garras fortes e do bico ágil para extrair as partes moles da presa. As partes duras e os ossos também são aproveitados. O crescimento dos répteis passa por uma série de mudas que no verão é possível encontrar nos campos. A pele antiga começa a rasgar-se e, depois de alguma fricção, fica presa nas irregularidades do solo, como aconteceu à desta cobra rateira. A exploração dos recursos da Arrábida não é recente, mas felizmente houve um esforço de recuperação em algumas áreas e procedeu-se ao repovoamento de espécies vegetais. Nos medronheiros, as borboletas estão prontas para sair das crisálidas. A etapa final da metamorfose chega a demorar 12 horas. O invólucro começa a fender-se no final da noite e, de madrugada, a borboleta sai da sua cápsula. Durante alguns minutos, a hemolinfa é bombeada do abdômen para as nervuras e as asas distendem-se. Mas antes de iniciar este novo ciclo, a borboleta do medronheiro precisa do sol para se aquecer. Utiliza apêndices especiais para limpar os grandes olhos e um longo probóscide para se alimentar. O verão está a chegar ao fim. As rosas albardeiras exibem agora as vagens que encerram as sementes da próxima geração. As jovens águias praticam diariamente os seus exercícios de voo. Em breve sairão do ninho e, em meados de setembro, seguem para o norte da África. Na sua toca, a raposa deu à luz 4 crias, mas apenas uma sobreviveu. A mortalidade pode ser bastante elevada no primeiro ano, e esta família não fugiu à regra.
A cria tem agora 8 semanas e acompanha a progenitora nos seus percursos diários. Parece um adulto em miniatura. Há um mundo para explorar à volta da sua toca. É necessário conhecer as presas, os perigos potenciais e o território onde permanecerá durante mais alguns meses. Se as condições o permitirem, daqui a um ano poderá também reproduzir-se. Apesar de ter apenas a dentição de leite, já come alimentos sólidos. Mas, se tiver oportunidade, não deixará de mamar. Na natureza, uma raposa raramente atinge os 8 anos de idade. À medida que o outono se instala, o matagal mediterrâneo proporciona alimento e proteção a um grande número de espécies. Para alguns animais, é tempo de procurar abrigos que resistam aos temporais do inverno que se aproxima. Para outros, o ciclo termina aqui. A Serra da Arrábida é um lugar belo que encerra um património natural único, pelo que nunca será demais salientar a importância da sua conservação e garantir às gerações futuras este legado tão valioso. É este tesouro vivo que a Associação de Municípios da região de Setúbal, as câmaras municipais de Palmela, Sesimbra e Setúbal e o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas pretendem inscrever na lista de Património Mundial da Unesco.